E aí, família? O Gabo é DJ e ele foi um dos que a Juliana e o Vinícius encontraram no Furdunço. O DJ é aquele que anima a festa, rende boas histórias pra todo mundo, mas ninguém sabe o ponto de vista e as situações que ele vê, nem sabe as próprias histórias dele. No episódio de hoje, conversamos com o DJ Gabo e você pode ouvir aqui no Pode Tudo. E se você curtiu esse episódio, corre lá pro episódio da Drica e conheça mais sobre o Boteco Furdunço. Pode Tudo é o podcast para quem nunca é convidado para podcast. É Gabo, né? Isso. Gabo, você sabe o que é um podcast? Sei. O que é um podcast pra você? Eu escuto muito no Spotify, as pessoas fazendo entrevistas, falando sobre algum tema específico. E é isso, assim. Qual que você escuta? Eu escuto um que é sobre filmes de terror e terror no geral, que se chama Esqueletos no Armário. E alguns sobre cultura pop, sobre filme, música. Entendi. Você já participou de algum? Não, a primeira vez. Boa. Isso aqui é o Pode Tudo, a gente tá fazendo esse podcast para ouvir histórias de pessoas comuns que normalmente não são chamadas para podcast porque chamam pessoas famosas. Uhum. A gente veio aqui no Furdunço hoje, que é um lugar que tanto eu quanto a Ju a gente frequenta. E aí a Adri falou super bem de você, falou que você toca aí às vezes e tal. Enfim, fala um pouco mais, você é DJ, como é que você começou nisso? Fala o que você quiser. Então, na verdade, eu me considero uma pessoa que é incluída no cenário cultural em geral. Então, eu tento fazer um pouquinho de tudo no meio artístico, tudo que eu posso. Na minha vida pessoal, assim, eu trabalho com dados de marketing durante o dia, assim, entre aspas. Mas eu também sou tatuador, eu gosto de desenhar. Eu já fui DJ há muito tempo atrás e depois de um tempo eu parei. E daí com a pandemia eu parei de fazer um monte de coisa na minha vida. Então agora eu tô tentando voltar a fazer esses rolês culturais e me incluir mais nessas coisas que eu gosto, na minha parte artística, assim. Então eu e um amigo meu que inclusive está aqui, a gente tem uma ideia de projeto cultural que envolve um selo de festa. E nesse período a gente está fazendo vários testes, assim, inclusive a gente toca aqui, está vendo outros projetos de tocar em outros lugares também e tentando embarcar nisso de volta. Que da hora. Além de se divertir, lógico, qual que é a motivação de fazer uma festa, de colocar uma música pra você e ver a galera na pista, assim? Eu acho que a motivação para mim, pelo menos, é encontrar algum lugar de pessoas que ouvem, escutam o que eu gosto de ouvir e às vezes não tem muito acesso a esse tipo de conteúdo de uma forma social. Então, por exemplo, a ideia da festa que eu tenho com meu amigo é uma mistura de muita coisa, de muitos gêneros, muito tipo de música, muito artista, que na maioria das vezes assim a gente não encontra ouvindo em outros lugares. E são músicas assim que a gente quer tocar simplesmente por tocar, sem tipo Gosto de ouvir, então. exatamente, sem tipo uma vontade de ganhar dinheiro, sem uma vontade de ficar grande, sem uma vontade de fazer um nome muito grande assim na cena de São Paulo, né? Que eu acho que isso é um pouco difícil, assim do nada. Mas é uma coisa despretensiosa, assim, sabe? Tocar o que a gente curte e Sim, ver se as pessoas curtem também, assim, legal. sabe? É um rolê pra você e seus amigos e quem quiser chegar, se gostar, venha. Exatamente. Pra, tipo, ver quem que se conecta com o que a gente gosta de tocar e ouvir, sabe? Que legal. E como é que você concilia? Que você falou assim, você trabalha com dados e com cultura, música e tal. Uhum. É um negócio talvez meio quadrado e outro, tipo, super envolvente, enfim. Sim. Tipo, como é que é você no horário comercial e depois? Cara, eu acho que tem.
Eu acho que, tipo, depois de um tempo, assim, na minha vida, de tentar várias coisas, assim, eu percebi que, tipo, eu não preciso me encontrar em uma coisa especificamente e me definir como isso, assim, sabe? Eu acho que eu não preciso ser definido como uma pessoa do meu trabalho, assim como eu também não quero me definir como, tipo, uma pessoa que do nada quer viver a vida trabalhando na noite de São Paulo, assim. Então, eu não tenho muitas concessões muito fixas, muito concretas, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que eu gosto de flutuar, assim, entre, às vezes, o que eu preciso fazer e o que eu ainda quero experimentar, assim, sabe? Então, talvez eu esteja nesse processo para, tipo, ver o que eu gosto mais, ver o que dá melhor para mim, o que me faz feliz, o que me consegue me sustentar também, né? E tentar conciliar essas coisas sem, tipo, ser uma coisa só, sabe? E você é daqui de São Paulo? Não, eu sou do interior. É? E veio quando pra cá? Faz 7 anos que eu moro em São Paulo. Então eu vim Entendi. em 2000, final de 2015. Saquei. E veio pra quê? Tipo, Eu vim para fazer faculdade. entendi. E aí como é que foi sua infância? Que cidade do interior que era, enfim. Minha infância foi muito diferente do que morar aqui em São Paulo. Eu morei minha vida inteira num sítio no interior de São Paulo. Então era completamente o contrário do que eu vivo aqui, tipo, pé na terra. As brincadeiras, assim, eram completamente diferentes do que videogame, essas coisas. Era, tipo, brincadeira na terra, um mato, natureza e essas coisas, assim. E daí, depois que eu vim pra cá, assim, depois de um tempo, eu até comecei a sentir um pouco falta disso, assim, sabe? De, tipo, ter a natureza mais próxima de mim, assim. Mas a minha vida inteira foi sítio, ouvir as maritacas assim na janela do quarto, assim, acordar com as galinhas. Que cidade que era? Se chama Caçapava, Essa palavra. uma cidade bem pequenininha que fica do lado de Taubaté. Entendi. Ok. E aí você ainda vai pra lá? Tem família lá? Meus pais moram lá. Frequentemente eu vou para lá pelo menos uma vez por mês, nem que seja só para visitar, assim, um almoço. Daí agora na época das festas eu vou voltar também. E é isso, assim, por mais que eu não tenha uma conexão muito grande com a cidade hoje em dia, assim, acho que eu continuo gostando de ir para lá às vezes. Ok. Quando você morava na sua cidade, imagino que o seu despertar para o que você faz hoje tem a ver com lá. Porque a gente, quando é criança, adolescente, a gente vai traçando sonhos e tal. Sim. Qual foi o salto, assim? Por que São Paulo? Por que sair de lá? Ah, eu acho que o salto, assim, ele não foi tão poético, assim, ele tinha mais a ver com ter mais oportunidades de vida, assim. Eu acho que a maioria das pessoas que vêm do interior para São Paulo tem um pouco desse quesito, assim, né, de, tipo, conseguir trabalhar com arte, assim, por exemplo, no interior é praticamente impossível, assim. Mesmo que você trabalhe com o cultural, você ainda tem que estar na caixinha do cultural de lá. E é uma coisa que não é muito grande. Aí O que quando que é o você vê. cultural de lá? Eu acho que o cultural de lá ele tá mais ligado, por exemplo, pelo que eu tenho experiência, assim, também não vou colocar a cidade inteira numa caixinha, Sim, porque sim. com certeza tem outras coisas. Mas tem mais a ver com rolê de rodeio, por exemplo, assim, sabe? Então é tipo, é bem coisa de interior mesmo, assim. Até tem uma cena de skate lá, assim, mas também não é muito o que tem a ver comigo, assim. E daí depois que eu vim pra cá, assim, eu vi que, tipo, tem uma ramificação, tipo, tão grande, assim, que às vezes você nem consegue abraçar tudo, assim, que tem de oportunidade pra você fazer, assim. Eu acho que é isso que me interessou mais em vir pra cá, assim, de ter tantas oportunidades, assim, que às vezes você nem consegue ter todas, assim, sabe? A sensação de vir para uma cidade, abrir o jornal e ficar enlouquecido. Quando não tinha jornal, né? Exatamente, Eu tinha isso. Eu morava exato. no interior, ia para Belo Horizonte, que era a cidade onde eu nasci, visitar minha família. Eu abria o jornal e falava, eu quero ir em tudo. Exato, exato, Mas exato. quando você volta para lá, você encontra seus amigos, assim, da escola e tal.
Você consegue se reunir com eles? O que, que eles fizeram? Para onde foram? Assim? Consigo. Eu tenho, tem poucos amigos meus assim que continuaram lá. E daí, por exemplo, nessas épocas de festa, às vezes dá para ver todo mundo de uma vez só. Eu tenho muitos amigos das cidades vizinhas de lá também, que são Taubaté e São José dos Campos, que sempre quando eu tenho a oportunidade eu quero encontrar todo mundo, assim, sabe? E é legal, assim, ver que teve também uma mudança desde que eu saí de lá. Por exemplo, na época que eu saí de lá, eu não conseguia me ver, por exemplo, fazendo um podcast lá, assim, sabe? E hoje em dia, quando eu volto pra lá, eu vejo que tem gente que faz podcast lá, tem Que gente que legal. faz balada, festa lá. E eu acho muito legal essa evolução, assim, de uma coisa que eu não esperava que ia acontecer. E daí tá rolando bem, bem forte lá, assim, sabe? Eu acho que é muito legal isso. As pessoas continuam tendo essa vontade de encontrar cultura, mesmo em espaços pequenos, assim, sabe? E daí o pessoal tá sempre fazendo o rolê deles, assim, mesmo que seja, tipo, independente, e às vezes é difícil de fazer, mas eles dão um jeito de fazer lá, sabe? E é uma galera que estudou com você, tudo. Tipo, A maioria dos amigos que eu tenho lá, eu conheci, na verdade, da época do cursinho que eu tava me preparando pra cá, que foi aquela época de que, tipo, você tá saindo da adolescência, e daí, tipo, você tá conhecendo pessoas que realmente têm mais a ver com você, assim. sim. Então, são pessoas, assim, que, tipo, por exemplo, da escola, assim, eu não tenho muitos amigos. Mas, assim, dessa época do cursinho pré-vestibular, assim, são bastante pessoas. Tem uma galera que você encontra, que você se aglomerou aqui? Você diz do interior? Tem bastante que veio até na mesma época que eu vim para a faculdade. Tem pessoas que fizeram faculdade comigo, tem pessoas que foram meus veteranos e sim, tem bastante gente que eu converso até hoje, são amigos bem próximos assim. E é legal assim ver que tipo, por exemplo, as pessoas assim que eu conheço hoje em dia, tipo, na maioria delas são tipo de vários lugares assim, sabe? Tipo, muito Diverso, né? diversas, uma de cada canto assim, mas de uma certa maneira se encontraram, assim, sabe? Saquei. Tem alguma história desse momento de tomada de decisão, assim, algum evento que você lembre, ou da sua chegada? Ahn, não sei, eu acho que a história mais específica, assim, foi da minha chegada aqui, porque eu vim para fazer faculdade, mas eu não tinha pensado em nenhuma outra coisa, assim, eu só tinha pensado na faculdade, Onde não ia tinha morar, pensado nada. em casa, onde ficar, onde morar, conhecer novas pessoas aqui. E daí, tipo, eu vim para um apartamento que inclusive é na rua aqui de trás, no Campos Elíseos, que minha irmã estava morando na época. E eu falei para ela assim, tipo, cara, eu passei na faculdade e eu não tenho lugar para ficar. E eu só cheguei nessa conclusão agora. Aí eu pedi pra ela, assim, pra ficar no colchão, no quarto dela, durante 3 meses, até eu achar um lugar mais perto da faculdade pra morar. E daí eu fiquei esses 3 meses no colchão, no quarto dela. E depois disso eu continuei ficando mais um ano, fiquei os 4 anos da faculdade. E daí nesse apartamento moravam outras pessoas com a minha irmã, das quais são meus amigos até hoje também, que hoje em dia moram em outros lugares. Tem um que mora mais perto da estação Santa Cecília, tem um que mora na Pompeia. Minha irmã voltou a morar comigo agora. Mas uma coisa assim que tipo era para ser 3 meses assim, e eu continuo morando no mesmo lugar porque eu gostei daqui, sabe? Tipo, Entendi. eu gostei tanto do apartamento quanto da, do centro de São Paulo, do bairro aqui, do Campos Elíseos. E foi uma paixão assim que eu percebi só, acho que no começo da pandemia, assim, que eu comecei a perceber que eu estava muito tempo no mesmo lugar.
E daí eu cheguei, caiu essa ficha em mim, assim, que eu fiquei todo esse tempo aqui no centro e nesse apartamento, e agora vai dar 7 anos morando no mesmo lugar, porque eu gostei, assim, sabe? E, tipo, era uma coisa que eu não esperava. Então eu acho que essa história, assim, de não ter nada tão programado e acabar caindo, assim, de paraquedas num lugar que você, depois de tanto tempo, percebe que você gosta, assim, é muito bom, sabe? Sua breja vai esquentar, isso que eu ia falar. Fala tanto que esquece de beber. Mas valeu, obrigado, Gabi. Eu queria falar sobre a minha festa, gente, Faz seu aproveitar, merchan. né? O selo da minha festa com meu amigo se chama Drift. A gente tá com essa ideia que ficava em ensaio há 2 anos já, acho que desde quando começou a pandemia. E agora a gente está tirando do papel. A primeira edição foi aqui no Furdúncio, em novembro. E é isso, não tem redes sociais ainda, mas já deixar registrado aqui. Boa. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Tamo junto.